Você quer saber o quanto uma empresa valorizou na bolsa nos últimos 10 anos? E você vai lá no Google, joga o ticker da empresa e vê o gráfico que o Google mostra. Cara, você está fazendo isso errado. E eu vou te falar o porquê e como que você deve avaliar a valorização dessa empresa nos últimos anos. Fica comigo depois da vinheta. Eu sei que saber que você está fazendo alguma coisa errado pode não parecer muito positivo, é algo chato, incomoda, mas fica tranquilo, porque eu vou falar aqui para você sobre 3 ganhos que você provavelmente não está considerando, e provavelmente porque a maioria das pessoas que eu converso, que eu conheço, não consideram isso na hora de avaliar uma ação, até aquela que está na própria carteira do investidor. Então, você vai identificar o que são esses ganhos, quais são eles e por que você não está considerando, e para você não tomar uma decisão precipitada de se desfazer de uma empresa, uma ação que está na sua carteira muito boa, porque simplesmente a cotação dela não está no preço legal, no preço que você imaginava. Tá? Mas antes disso, curte, se inscreve e ativa as notificações para você saber quando a gente vai lançar os próximos episódios também aqui do Money Play. Beleza? Agora vamos lá. Falando do problema de você avaliar a valorização de uma empresa só olhando o gráfico do Google, tem alguns problemas, tá? Eu vou destacar aqui quais são os 3 principais que se traduzem nos 3 ganhos que estão mascarados ali na sua carteira de ações. Então vamos avaliar primeiro o seguinte: quando você olha só lá o gráfico do Google, ele é um gráfico que vai mostrar o quê? A variação de preço daquela ação. Ponto. Pô, o Google está mostrando um gráfico errado para mim? Não tá. Ele está mostrando a variação de preço daquela ação. Mas o que ele considera? Considera o quanto ela está valendo naquele dia e o quanto ela estava valendo nos outros dias que já passaram. É histórico do preço daquele ativo. Pô, beleza, então até aí estou interpretando legal o gráfico. Mas o que ele deixa de fora? Essa é a grande preocupação que a gente tem que ter. Por exemplo, gráfico ajustado. Você já ouviu falar? Provavelmente já. Se não ouviu, presta atenção. Qual que é a grande diferença do gráfico ajustado e o gráfico que o Google mostra para você, que é o gráfico real ali, o preço da ação? Primeiro, quando a gente fala de gráfico ajustado, a gente tem que pensar que as ações, as empresas, elas têm um evento que se chama Datacom e um outro evento que se chama DataX. O que é cada um desses eventos? Datacom é a data limite que você, investidor, tem para poder ter aquela ação na sua carteira e receber os dividendos que essa empresa vai pagar. Então, essa é a Datacom. E a DataX é a data posterior a isso. Então, no dia depois que a empresa pagou os dividendos, é a DataX, que aí você já perdeu aquela oportunidade, a gente pode dizer, de receber aquele dividendo. Só que tem um efeito que é o seguinte: vamos supor que você comprou uma empresa, a cotação estava R$10, você foi lá, comprou a ação e comprou dentro do período de Datacom. A Datacom vai ser na sexta-feira agora, e aí você comprou essa ação e pronto, a ação está valendo R$10. A empresa ela vai pagar por 10% de dividendo, vai pagar R$1 por ação. Você comprou a ação a R$10, significa que com esses R$10 que você investiu, você vai receber R$1. Na Datacom, no fechamento de mercado da Datacom, essa empresa ela vai estar com a cotação ainda a R$10. Só que quando ela abrir o mercado no próximo dia, que é a DataX, essa ação ela vai estar valendo R$9. Isso significa o quê? Você perdeu 10% nessa migração de um dia para o outro, pronto, a empresa deixou de valer os 10, passou a valer os R$9 ali, a ação. Não, significa que esse valor que você recebe de dividendo, ele é descontado do preço da ação. Então você recebeu ali aquele R$1, então na DataX, a ação ela vai estar valendo 9. Só que aquele R$1 você não perdeu, ele vai entrar na sua conta e hoje, até a data que eu estou gravando esse vídeo pelo menos, livre de impostos. Você vai receber o dividendo, que é esse R$1, esses 10% daquela ação. Significa que você perdeu dinheiro? Não, mas se você olhar no gráfico do Google vai significar o quê? Falar, pô, a empresa ela estava R$10 e agora ela está R$9. Quer dizer que ela desvalorizou 10% do dia para a noite. Pois é, no gráfico é isso que você vai ver. Mas quando a gente olha para o gráfico ajustado, não. A empresa ela tem o mesmo valor e os acionistas receberam esse dividendo, ou seja, eles não perderam dinheiro. Você só teve uma antecipação ali de receita, praticamente. Recebeu R$1 e o valor da ação está em R$9. Esse é um dos exemplos se eu olhar só o gráfico do Google, talvez eu esteja fazendo a avaliação errada sobre a empresa. Quais são os outros exemplos e ganhos também que a gente tem que prestar atenção para não fazer uma avaliação errada na hora de julgar a ação que está na minha carteira ou aquela que eu vou comprar?
tá? Preço médio versus preço médio ajustado. Olhando para esse exemplo que eu acabei de citar, Datacom e DataX, que fala muito dos dividendos que são pagos, a gente começa também, ou tem a condição de colocar na balança a diferença entre preço médio e preço médio ajustado. O que é o preço médio da sua carteira? Vamos supor que você vem comprando ações ao longo do tempo. Você passou um ano comprando ações da mesma empresa, Petrobras, por exemplo. E aí, quando você começou a comprar, ela estava R$ 20, aí numa outra compra ela estava 22, numa outra compra 25, enfim, você terminou o ano comprando, ela estava R$ 28, próximo do preço que ela está hoje de mercado. Quando você vai olhar todas as compras que você fez, é uma conta muito simples. Você pega quantas ações você comprou e qual foi o preço que você gastou para comprar todas as ações. Vamos supor que nessa conta, nesse exemplo que eu citei, você gastou ali R$ 2.500. Seu preço médio, se você comprou 100 ações, vai ser de R$ 25. Ponto. Então, você tem um preço médio de R$ 25. Preço médio é isso. Quanto você gastou em média para comprar cada ação daquela empresa. Isso é o preço médio, conta simples, fácil de fazer. Isso vai até aparecer na sua corretora, né? Quando você estiver ali acessando a sua carteira de ações, sempre tem lá marcado qual que é o preço médio e na maioria também das corretoras vai estar do lado já o preço atual de mercado. Quando você olha para isso, é a mesma coisa que olhar para o gráfico do Google, né? Você vai olhar o preço do mercado atual, você olha ali o seu preço médio e você fala, putz, estou ganhando dinheiro ou estou perdendo dinheiro. Vamos supor que o preço médio da sua carteira esteja em R$ 25. Só que o preço de mercado, atualmente, ele está em 22. Isso significa o quê? Pô, estou perdendo dinheiro. Eu comprei mais caro do que ela está hoje no mercado, então estou perdendo dinheiro. Não, porque se você for olhar, por exemplo, Petrobras mesmo, tá? O preço médio ali em R$ 25 e ela hoje está com preço de 22, só que dentro desse ano, a Petrobras ela pagou para os acionistas, vamos por R$ 5 de dividendos ao longo do ano. Significa o quê? Que você, com essa carteira, né, se você teve a carteira durante o ano inteiro, né, a posição que você estava ali de Petrobras o ano inteiro, você ganhou R$ 5 por ação, então o preço médio ajustado ele seria de R$ 27. Você recebeu 5 e ela está valendo 22 hoje, preço médio de R$ 27, você pagou 25 por ação na média, ou seja, você ainda está tendo um lucro ou está tendo um ganho de R$ 2 por ação, ao invés de estar tendo prejuízo. Deu para entender a diferença? Preço médio é você pegar só o que você comprou ali cru e você dividir pelo preço que você pagou. A quantidade de ações pelo preço que você pagou por todas elas. Preço médio ajustado, você tem que levar em consideração o quanto você pagou e levar em consideração também o quanto que essa empresa já te deu de retorno, que aí, nesse caso, seriam os dividendos, juros sobre capital próprio, esse tipo de retorno. Tá? E tem outras coisas que entram também ali como ganho, outros 2 pontos, que entram como ganho além do dividendo, que também devem entrar nessa conta. Por exemplo, bonificação em ações. Além da política de distribuição de dividendos, que várias empresas têm, várias empresas também fazem essa bonificação em ações, que é, você às vezes tem lá 100 ações de uma empresa, e essa empresa ela distribui novas ações como uma bonificação, sem que você tenha que fazer uma nova compra. Tá? A empresa ela simplesmente vai lá e distribui mais 10% de ações para cada acionista. Então, se você tinha 100, você passa a ter 110 ações. Tá? Geralmente, quando isso acontece, a empresa até faz um novo cálculo aí da ação no mercado. Então, também impacta no gráfico. Né? A ação ela é reprecificada e aí você tem uma diferença no gráfico, só que no fim das contas você vai ter uma posição maior, você tem mais ações daquela empresa, ao invés de 100, 110, com um novo preço, um novo recálculo ali por ação. Tá? Mas muitas empresas fazem isso. Então é muito comum o investidor ele faz o controle ali de quantas ações ele tem de cada empresa, e aí ele entra na carteira dele e do nada você tinha 1.000 ações de empresa X, vamos colocar ali de Itaúsa, por exemplo, aí você vai entrar lá, ela vai ter 1.000, você vai ter 1.100 ações, por exemplo. Né? Pô, recebi 10% ali de bonificação. Bom, você não comprou essas 100 ações, mas ela distribuiu para você em forma de bonificação. Tá? Então, isso é muito comum acontecer com várias empresas. E tem um terceiro ganho, que é mascarado ali quando você olha só para o gráfico, que é programa de recompra das ações, que as empresas também fazem isso.
Tá? Nesse programa de recompra das ações, a empresa ela vai lá no mercado, recompra ações, tem uma parte do caixa da tesouraria que é destinado para isso, recompra ações no mercado, e essas ações elas podem ser canceladas, né? Sendo canceladas, aí vamos supor que você tem 100 ações de uma empresa e essa empresa tem 1.000 ações no mercado, ou seja, você tem 10% de todo o valor que a empresa tem ali disponível no mercado, de toda a participação acionária que a empresa tem. Essa empresa ela faz a recompra de 100 ações, ou seja, ela tinha 1.000, ela cai para 900 ações disponíveis no mercado e ela cancela essas outras 100 que ela comprou. Então ela fica com 900, você tinha 100, você tinha 10% de participação, agora com a empresa tendo 900 ações disponíveis, a sua participação ela aumentou. Ou seja, na próxima distribuição de dividendos que essa empresa fizer, você também vai ter um retorno um pouco maior, sem que você tenha tirado nada do seu bolso para fazer aquisição de novas ações, tá? Nem, assim, nem entrar em oferta secundária, nem nada. Tá? Você não teve que movimentar nada da sua carteira, você simplesmente esperou, a empresa fez a recompra e você vai ter uma participação maior na distribuição de dividendos. Então, são as 3 formas de ganho que o gráfico do Google, por exemplo, ele não vai mostrar, ele mascara isso está secundário, você tem que analisar a ação por ação, a sua carteira, as empresas que você pretende comprar, ver como que é a política delas em relação à distribuição de dividendos, bonificação, recompra de ações. Tem empresas no mercado que adotam as 3 estratégias. Um exemplo de empresa é a Itaúsa. E só para você ter uma ideia, eu separei aqui alguns números de Itaúsa para te dar o exemplo do seguinte: ela paga dividendo, faz recompra de ação e também faz a distribuição em ações, né, em bonificação de ações. Itaúsa, com o ticker ITSA4, se você colocasse Itaúsa 10 anos atrás, R$ 1.000, sem fazer nenhum outro aporte, só relocar dividendos, né? Você recebeu os dividendos e você vai recomprar ações de Itaúsa. Mas você não vai colocar nada do seu bolso além dos R$ 1.000 que você investiu. Pô, vou colocar lá milão, depois, passar 10 anos, vou ver o que acontece. Tá? 10 anos depois, seria hoje, né, 2023, meio do ano, estamos em junho, você teria R$ 2.713 em Itaúsa. Pô, 2.713, uma baita uma valorização. Sim, sendo que ela teria pago nesse período, só de dividendo, R$ 1.085,37 e ela teria feito 6 bonificações em ações, teria distribuído 6 bonificações em ações nesse período. Ou seja, um lucro de 271,13%. E se você for olhar, aí no gráfico do Google agora, se você abrir, se for dar uma olhada, e só olhar a variação de Itaúsa nos mesmos 10 anos, você vai ver que ela só valorizou 60%. Fala, pô, Fabrício, só? É bastante. Em 10 anos? Não, né? Em 10 anos é uma valorização razoável. Agora, se você for olhar no gráfico ajustado, que é considerando distribuição de bonificação, pagamento de dividendos, todos esses programas de ganho que o investidor tem, 271,13%. Para 60% é uma baita de uma diferença. Tá? Tem outros exemplos também, como a CEMIG. A CEMIG, com o ticker CEMIG4, ela valorizou no gráfico, se você for olhar no Google, 31%. Só que no ajustado, considerando todos esses incentivos, todos os eventos, né, que a gente considerou aqui, 209% de valorização. E como último exemplo, que é um exemplo absurdo, né, chutou o balde aqui esse exemplo, que é o exemplo de Unip, a Unipar, né, a Unip 6. A Unipar, ela no gráfico já valorizou muito bem, 2.162%, valorização gráfica. Só que se a gente for ajustar para colocar a valorização real mesmo para os acionistas, para os investidores, a valorização ela foi de 5.029% em 10 anos, considerando distribuição de dividendos, bonificação, recompra de ações, todos esses eventos que eu considerei aqui nesse episódio. 5.029%, que é uma baita numa valorização, mais que o dobro do que só olhar o gráfico. Ou seja, se você tivesse investido 10 anos atrás em Unipar, você colocou R$ 1.000, você hoje teria aproximadamente R$ 50.000, um pouquinho mais de R$ 50.000 investidos. Tá? Então, quando a gente olha para a valorização, não adianta só olhar o gráfico. Se você for olhar só o gráfico, aí
você está perdido, você está deixando de lado talvez aquilo que tem o maior potencial de gerar ganho para a sua carteira, que são esses eventos que eu considerei aqui. Tá? Então lembra, DataCon, DataX, bonificação, distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio, programa de recompra de ações, porque quando você olha para esses outros eventos, o poder de valorização da sua carteira ele é muito maior. Então quando você vê um investidor que vai conversar contigo e falar, eu ganhei tanto com uma ação, ganhei tanto com outra empresa, investi e ganhei uma grana. E aí você fala, ué, mas ele ganhou muito mais do que o gráfico aqui está apresentando. Esse cara aqui está contando história de pescador, não é possível. Provavelmente essa pessoa está falando a verdade. Esse investidor está contando para você o fato de que ele ganhou com todos esses eventos, a valorização dessa empresa. Tem muito também aquele momento, né, de eu comprei e a cotação estava realmente lá embaixo e da época que eu peguei para cá, ela acabou tendo uma valorização maior do que, por exemplo, Itaúsa nesse 60% nos últimos 10 anos. Eu acabei comprando em um momento que ela estava muito embaixo e ela deu uma esticada boa desde quando eu comprei. Fora isso, todos esses eventos somados fazem com que a valorização da empresa na sua carteira ela seja muito maior. E tudo que eu estou falando aqui também nesse episódio é muito, assim, não vou falar nem muito, é 100% voltado para o investidor de longo prazo. Por quê? Se você é trader e está me assistindo, para você tanto faz, porque o trader ele não vai considerar os fundamentos da empresa, crescimento, pagamento de dividendos. O que ele vai considerar? Ele vai considerar só variação de preço, porque é onde ele vai ganhar. Então eu comprei na baixa, vendi na alta, é isso que o trader vai olhar. Aí sim a variação gráfica talvez faça mais sentido. Agora, para o investidor de longo prazo, para você que está pensando em construir patrimônio para longo prazo mesmo, aí sim você tem que olhar para todos esses eventos, porque no fim das contas é o que o investidor de longo prazo, o investidor experiente, o investidor que tem conhecimento de mercado, é o que ele vai buscar. Uma valorização considerando todos os eventos possíveis daquela empresa. Dividendos, bonificação em ações, recompra e também a variação do ativo. E se a empresa ela continua lucrando, a tendência é que mesmo distribuindo o dividendo, essa ação ela volte a valorizar. Então não é uma preocupação. Se a empresa ela continua gerando lucro, continua crescendo, deixa uma parte do capital que ela não vai distribuir, não vai colocar no mercado através dos dividendos, deixa uma parte para ela poder reinvestir em crescimento também. O investidor que olha para o longo prazo, tem experiência, ele vai procurar empresas que estejam nesse cenário. Tá? Então, tudo que eu comentei aqui é 100% voltado para você, investidor e investidora do longo prazo. E qual que é a mensagem final que eu quero deixar nesse episódio? É que não basta saber escolher bons ativos para você investir. Também é necessário você fazer um acompanhamento dos resultados e o acompanhamento correto. E qual que é o acompanhamento correto? Abrir o Google, jogar o ticker e ver a valorização? Não, como eu falei no começo do vídeo, se você está fazendo isso, você está fazendo errado. O negócio é você avaliar todos os eventos que podem colocar dinheiro no seu bolso, direta ou indiretamente. Tá? Então, diretamente, dividendos, indiretamente, bonificação, aí a valorização também, caso você venda ação mais para frente, distribuição de ações, bonificação, e aí vários outros eventos que podem acontecer ali, juros de capital próprio, que vão colocar dinheiro no seu bolso. Beleza, investidor? Então, espero que você tenha aprendido a lição, que é dura, né? Às vezes a gente está cometendo um erro, realmente a gente não gosta de ser chamado a atenção ou de ter um puxão de orelha falando que a gente está fazendo algo errado. Mas, se você entendeu o recado, tenho certeza que a partir de agora você vai olhar diferente para as empresas. Não esquece de curtir esse episódio, se inscrever, ativar as notificações aqui também e comentar aqui embaixo o que você achou desse episódio. E aí, curtiu? Quer mais informações sobre as empresas, leitura de ações, como avaliar o mercado? Comenta aqui embaixo para a gente também. Não esquece de enviar esse vídeo para aquele seu amigo investidor que vai falar de investimento. Você falou para ele de uma empresa, ele já abre o gráfico no Google para ver se a empresa está valorizada ou não. Manda para ele esse vídeo e segue a gente lá no Instagram, @MondayPlay_podcast e o meu pessoal, @Fabrício Duarte. Te encontro aqui no próximo Monday Play. Tchau!